uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, mais um daqueles temas clássicos aqui do Vejam Só. E eu te convido a participar, a nos ajudar nessa construção. Você, obviamente, é sempre muito bem-vindo ao Vejam Só. Antes de apresentar os convidados, rapidinho, pedir para a produção só colocar aqui meu perfil lá no Instagram. Chega por lá. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar sobre teologia, falar sobre as escrituras sagradas, receber ali, de repente, a sua indicação de convidado, de tema, a gente poder debater um pouquinho por lá também. É sempre muito importante interagir com você, contando sempre com a sua participação e colaboração. Essa é a proposta do Vejam Só, tá certo? Vou apresentar aqui os meus convidados e a gente já coloca o tema para começar a nossa conversa de hoje, que tem muito papo, muito assunto para a gente tratar. Bom, com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o reverendo Antônio José Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Antônio, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente. Graça e paz, meu irmão. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor. É uma alegria estar novamente aqui. Muito obrigado pelo convite. E vai ser um momento bom, um momento de aprendizado, um momento gostoso. Muito obrigado mais uma vez. A alegria é sempre nossa, meu irmão. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Eu não canso de falar aqui no programa que o Vejam Só alcança o patamar que tem por conta dos convidados que recebe e, obviamente, pela capacitação e pela qualidade deles também. A gente fica muito agradecido, meu irmão. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Nós hoje estamos plantando uma igreja no bairro de Vila Guilherme, mais especificamente no subdistrito do bairro chamado Vila Paiva. Nós já estamos lá já há 2 anos e, pela graça de Deus, o trabalho está indo bem, está frutificando. Hoje nós temos já umas 30 pessoas ali congregando ali. A igreja está começando já a crescer e é um crescimento gostoso, um crescimento bom, um crescimento onde a gente pode ver ali a boa mão do Senhor sobre aquele lugar. E estamos ali também com o trabalho social, né? Então, aos domingos temos nossos cultos às 9h30 da manhã e o trabalho social de terças e quintas-feiras a partir das 7h30 da noite, que é o nosso treinamento em artes marciais lá, Muay Thai, com o nosso professor, sendo esse professor, ele pertence à Federação Paulista de Muay Thai. Então, ali está tudo certinho. E graças a Deus, Deus também tem mandado. Hoje nós estamos com praticamente umas 14 pessoas ali conosco, ali nas noites de terças e quintas. Então, nós estamos vendo ali um trabalho sendo já bem estabelecido, bem firmado. Sim. Então, muito bom. E eu já falei isso da última vez que o irmão esteve aqui, que o Vejam Só acompanha esse crescimento, né? Lembra quando o irmão veio pela primeira vez? Nós estamos lá, começando um trabalho, reunindo lá cá, pouquinha gente. Na sua casa, inclusive. Foi no meu apartamento, começou na minha casa. Pronto. Foi isso mesmo. E ver a igreja crescendo, que benção. E 2 anos aí o que o Senhor tem feito lá no nosso meio. E eu louvo a Deus por isso e vejo a misericórdia do Senhor sobre a vida da sua igreja, a vida do seu povo. Que bom, sem dúvida. Muito gostoso. Prosperando, é benção. Graças a Deus. Deus continue derramando graça na vida do irmão, no trabalho por lá também. E as redes sociais da igreja, elas apareceram aí para você. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho, quiser se envolver no trabalho, né, como o reverendo Antônio falou, um trabalho social que eles desenvolvem lá, sempre precisa de uma ajuda, tem uma placa de tatame pode ajudar, um saco, tem tudo lá. Manda lá uma mensagem para eles, para você poder fazer parte também desse ministério aí e ajudá-los de novo. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. Pelo carinho. Obrigado. E recebemos também aqui nos nossos estúdios, ele que é um amigo do Vejam Só, que sempre nos ajuda, nos apoia e a gente fica muito feliz com a participação dele. Pastor Luciano Scala, ele que é ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Tudo bom, Zeca? A paz, que Deus abençoe tua vida. Reverendo, é um prazer conhecê-lo e é muito bom estar aqui. É sempre bom poder participar desse programa, é sempre bom estar aqui falando da palavra de Deus, compartilhando acerca dos projetos da igreja e é um prazer poder falar acerca desse tema que é extremamente relevante para a igreja atual. Pô, nós vamos chegar nesse tema aí. Eu sei que vocês estão ansiosos, nós vamos chegar lá. Mas antes, pastor, passa as informações da igreja para a gente, por favor. Bom, eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção.
É uma igreja localizada na Vila Brasilândia, em São Paulo. Às segundas-feiras nós temos um seminário teológico que é gratuito, ele é aberto para membros e também não membros da igreja. Temos cultos às terças e quintas, às 8 horas da noite, e aos domingos são 2 cultos, às 10 da manhã e o nosso segundo horário às 18 horas. E junto com a nossa igreja nós temos um grande projeto social, né? Nós temos o Instituto Viver na Bênção, que atualmente realiza uma missão humanitária em Moçambique, na África. Nós temos um trabalho com pessoas que estão deixando os vícios, um trabalho com dependentes químicos, a nossa casa de recuperação. Sempre que eu venho aqui, as pessoas me procuram para pedir ajuda. Então, a nossa casa de recuperação ela está com as portas abertas para apoiar essas pessoas. E também um trabalho no centro da cidade de São Paulo, aqui no coração de São Paulo, na Praça da Sé, pátio do colégio, onde nós distribuímos toda semana uma média de 600 a 1.000 refeições para as pessoas que estão nas ruas. E são esses projetos que nós fazemos juntamente com a nossa igreja. Que bem. Inclusive, eu vou mostrar aqui, depois a gente já fala das redes sociais também, pastor, porque esse aqui é um dos. Isso, Zeca. Um dos. Comenta rapidinho aqui que o telespectador vai encontrar nesse material. Legal. Eu tenho 10 livros. Esse é um dos livros que eu falo sobre chamado. Esse livro eu falo sobre o fogo de um chamado. E nessa obra eu cito Dom Oscar Romero, Martin Luther King, a missionária irmã Dorothy Stagg, que eles têm em comum é que ambos morreram por um chamado, morreram fazendo uma missão, fazendo uma obra, e nós falamos sobre isso. Nesse livro também eu trabalho um texto do profeta Jeremias. Quando Jeremias pensava em deixar, em abandonar a obra, ardia um fogo no coração dele. E é esse fogo, esse desejo de prosseguir, que eu quero partilhar com vocês através desta obra. Quem quiser conhecer os outros livros, quiser adquirir, é só me chamar nas redes sociais. No Instagram fica mais fácil, Luciana Scala, e lá eu te passo mais informações. Boa. Inclusive, ó, as redes sociais apareceram aí para você, tá? Então, se você quiser conhecer o Ministério do Irmão, falou dos livros, dos projetos sociais para você se envolver, poder ajudar também, apoiar, ou até se você precisa de um suporte, pode entrar em contato com o nosso irmão e aí ele te passa ali direitinho as orientações, tá? Se você não anotou, passou rápido, todos os contatos dos nossos convidados ficam à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá, vai ter a postagem do tema, né? Colocando o tema, o nome dos convidados e os contatos. Só você acessar e poder falar com eles, tá bom? Fica tudo certinho lá para você não perder nada, beleza? Vamos começar então o nosso debate. Nós vamos, como é padrão aqui no programa, pegar as opiniões iniciais dos nossos convidados, né? Aquela palavra introdutória, mostrando a linha que eles vão seguir, e aí na sequência a gente abre a oportunidade para você participar também, tá bom? A pergunta que a gente quer responder é: busca pelo batismo com o Espírito Santo, certo ou errado? A Bíblia orienta essa busca ou não? Aquela busca como uma segunda experiência, tá? É óbvio que ambos vão defender a realidade do batismo com o Espírito Santo. A questão que a gente quer abordar aqui no programa de maneira mais específica é essa segunda experiência, né? Que a teologia pentecostal defende que você tenha a conversão e depois você ora e busca um batismo com o Espírito no sentido de poder, de dons, uma manifestação sobrenatural, tá certo? Vamos lá, a opinião dos nossos convidados. O reverendo Antônio vai ter a oportunidade de abrir o programa, depois o pastor Luciano e, na sequência, você que nos assiste. Por favor, pastor. Bem, de acordo com o tema que foi colocado aqui, se é correto buscar o batismo com o Espírito Santo, dentro da doutrina reformada, e que eu creio nessa doutrina, é uma coisa interessante você buscar algo que você já tem. Ou seja, o Espírito Santo é dado a todo aquele que ele, pela fé, crê em Jesus Cristo, e ele, então, é justificado, e a partir daí, então, ele é selado com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo agora, ele mora no coração nesse novo nascimento, dessa nova pessoa, desse homem transformado, e toda a ação que esse homem agora ele vive ou que ele faz, tudo aquilo que ele é provocado exatamente pela ação do Espírito Santo na vida dele.
inclusive a certeza de salvação. Tudo isso é fruto do Espírito Santo no coração desse homem salvo e redimido através da fé em Jesus Cristo. E é por isso também que esse homem continua perseverando na fé, pela ação do Espírito Santo que trabalha na vida dele, que age na vida dele. Isso é a ação do Espírito Santo. Quanto aos dons do Espírito Santo, o Espírito Santo, como Paulo fala em Efésios, ele distribui como lhe apraz. Então, o Espírito Santo, como sendo Deus, né? A pessoa do Espírito Santo, ela trabalha na vida do pecador regenerado, dando-lhe o dom necessário para a edificação da igreja. Então, buscar algo que você já tem, eu acho um tanto quanto redundante, né? Então, da minha maneira de ver, o batismo com o Espírito Santo, ele não é necessário porque não é necessário buscar aquilo que você já tem. Você já foi batizado, Sim. né? E esse batismo é a própria conversão. Só pode acontecer com a ação do Espírito. Com a ação do Espírito. E a partir do momento em que ele crê, o Espírito Santo faz morada no coração dessa pessoa. Então, tudo aquilo que essa pessoa agora tudo aquilo que essa pessoa agora faz, ela faz e ela é pela ação do Espírito Santo na vida dela. Já faz morada Sim. na nova criatura, né? No novo ser. E o preserva até a consumação dos séculos. E só pela ação do Espírito Santo que tudo vai acontecer na vida, Perfeitamente. na caminhada cristã. Né? Exatamente. Caminhada cristã. Vamos lá, pastor Luciano. Quero ouvir a resposta do irmão também. Vamos lá. Então, para a gente começar a pensar acerca dessa temática, é um tema que nós temos diversos textos bíblicos. Então, é um tema que é simples nós dialogarmos acerca dele, apesar de nós termos opiniões diferentes. Eu entendo a fala do reverendo perfeitamente. E nós temos diversos textos que nos ajudam a pensar sobre essa temática. Nós temos os evangelhos que falam sobre esse tema. Nós temos diversas apresentações em Atos dos Apóstolos. Talvez seja o livro que mais fala acerca dessa temática, até porque nós temos ali o derramar do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, o cumprimento da promessa que Jesus tinha dito, que o profeta Joel disse, e nós temos isso de forma muito explícita no livro de Atos. E nós temos também alguns textos paulinos, onde o próprio apóstolo Paulo ele vai incentivar a busca desse revestimento. Quando eu penso na ação do Espírito Santo, eu entendo a fala do reverendo exatamente por compreender o que Paulo fala, por exemplo, à igreja de Éfeso, quando ele vai apresentar essa noção de que quando a pessoa ela tem esse encontro, vamos usar essa expressão, esse encontro com Deus, o Espírito Santo começa a agir na vida dela. Isso fica muito claro lá em Efésios. E nós temos também, em Atos dos Apóstolos, alguns exemplos de homens que receberam a ação do Espírito Santo na vida delas e, posteriormente, elas receberam os dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. A linha protestante, ela diverge um pouco nessa temática, quando ela acredita, alguns acreditam, que o falar em línguas é a evidência do Espírito Santo. Então, alguns acreditam que o batismo ocorre quando a pessoa ela começa a falar em línguas, né? Mas existe uma outra linha dos pentecostais que acreditam que não necessariamente o falar em línguas. Eu, particularmente, penso que não é necessariamente o falar em línguas, que a pessoa ela pode sim ser batizada e ela receber outros dons. Nós temos isso também em Atos dos Apóstolos, pessoas que profetizaram e não necessariamente falaram em línguas. Bom, o que eu entendo acerca dessa temática? Sim, é preciso, é necessário que essa pessoa que teve esse encontro com Deus, essa pessoa que já teve na vida dela a ação do Espírito Santo, até porque se ela se arrependeu, se ela entendeu a necessidade de se converter e de ter uma nova vida, é claro que isso foi a ação do Espírito Santo. Mas, biblicamente, nós precisamos, sim, buscar esse revestimento, buscar essa nova experiência, essa nova bênção, como alguns pentecostais gostam de afirmar. Sim. O irmão defende, então, que essa segunda experiência, ela não necessariamente precisa vir com a evidência do falar em línguas, assim, com esse Exatamente. selo, né? Não precisa. Eu faço parte daqueles
pentecostais que acreditam que não necessariamente é o falar em línguas. Até porque nós temos em Atos dos Apóstolos, um dos textos que eu vou apresentar no decorrer do programa, que profetizaram e falaram em línguas. Então, não necessariamente Sim, as sim. duas coisas ocorreram. Pode ter sido uma das coisas. Não sei nem se é a nomenclatura correta, mas já vi um pessoal falando que dividiria até em uma linha carismática, que seria essa, que não Sim. necessariamente as línguas, né, como um sinal, Sim. e uma pentecostal clássico, que daí é a manifestação. Até porque os língua, textos né? de Paulo, quando ele vai falar acerca disso, por exemplo, na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que não são todos que falam em línguas. Sim, Não são sim. todos. Então, nós sabemos que existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, assim penso, que não necessariamente falam em línguas. Bom, inclusive, Angélica, já anota aí pra gente fazer um debate desse, com dois Muito pentecostais bom, aqui. dá para se fazer assim, Se- tranquilamente. Língua ou não, pra gente falar, que também é bacana. Dá uma outra vertente aí, já que os dois acreditam na mesma coisa, Sim. mas tem a divergência É ali. incrível, parece que não existe divergência, mas existe. Existe, Eu já existe. debati esse tema, inclusive. Existe. E é muito tranquilo para debater, porque tem pentecostais que acham que não, é o só falar em Sim, línguas. sim. É. Inclusive, depois coloca uma série de outras coisas, né? Por exemplo, só pode ter cargo na igreja se Exatamente. falar. Existem igrejas que o camarada tem que falar fala em línguas, então, para eu ver. Tá apto. Exatamente. Bom, é outro tema, né? É outro estado. Vamos colocar na tela aí a nossa enquete também, para você aí participar e a gente poder voltar aqui pro nosso debate. Então, você vai acessar o nosso perfil lá do Instagram, @programa Vejam Só, e vai votar na nossa enquete participando também aqui do programa. Põe na tela aí a pergunta que a produção preparou lá no Instagram. O batismo com o Espírito Santo é manifestação de poder. O pastor Luciano até usou aqui, né? Um novo revestimento, ou um revestimento. Certo? Então seria essa manifestação de poder. Segunda opção, conversão, que é a linha que o reverendo Antônio está defendendo aqui. Você se converteu, você já está batizado com o Espírito. Não teria outra possibilidade ou o porquê de uma nova experiência. E a terceira opção, a famosa opção Heber Cocarelli, não sei. Se você não sabe, tem dúvida, quer aprender, vai lá na terceira opção, não sei, tá bom? Vote na postagem seguinte, você justifica a sua escolha para poder contribuir aqui com o programa também, tá bom? Nós vamos tentar colocar aqui a sua participação durante o nosso bate-papo. Reverendo Antônio, vou voltar a palavra ao irmão. O pastor Luciano, na fala dele, colocou várias vezes, não, porque tem vários textos bíblicos, tem muito texto bíblico, passeou pelo Novo Testamento inteiro, falando que vai defender a ideia dele lá no texto bíblico. Eu queria que o irmão, então, já começasse por aí. Apresenta um texto bíblico para ele, que vai defender a sua ideia, e aí ele vai comentar esse texto. Ok. Eu só queria, depois que pediu o irmão, que me mostrasse o texto que diz assim, buscai o Espírito Santo. Pode ser só buscai. Buscai. Não, buscai. Porque o que tem é procurai. Com zelo. Os dons. Não buscar. Eu só queria, antes de trazer o texto, colocar alguns outros textos dentro do que o irmão está dizendo. Quando você tem o livro de Deuteronômio, mas principalmente fala sobre isso lá no livro de Hebreus, que quando Moisés sobre o monte Sinai, é dado a Moisés as tábuas da lei. E é interessante que foi acompanhado esse momento com fogo, as tábuas foram escritas com fogo, e um vento extremamente intenso, onde as pessoas elas disseram para Moisés, olha, nós não queremos mais ouvir, porque era horrível aquele barulho que estava dando, e eles então ficaram todos aterrorizados. E é interessante que se você olhar em Atos 2, acontece uma coisa semelhante. Um som como de um vento impetuoso, não houve vento, era um som. E depois distribuídas na cabeça de cada um daqueles que estavam reunidos, que não estavam buscando o Espírito Santo, eles estavam ali no lugar onde Jesus havia mandado eles ficarem, mas eles estavam ali fechados no lugar, e claro, eles estavam ali, de certa forma, atemorizados com tudo aquilo que aconteceu, né? Então eles estavam ali, reunidos no lugar.
120 pessoas. E aí desce o Espírito Santo sobre eles, como Jesus havia prometido. Tanto em João o Batista disse lá que sereis batizados com o Espírito, né? Eu batizo com água, mas verá aquele que é maior que eu, que batizará com o Espírito. E depois Jesus, em Atos 1,5, diz, vocês vão aguardar em Jerusalém e lá será sobre vocês o Espírito Santo, como eu já havia dito a vocês lá em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14. Ou seja, em nenhum momento aparece eles buscando o Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Interessante que o Espírito ele age soberanamente como Deus age, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. E é interessante notar que está escrito aqui, se você olhar lá em Efésios, né, capítulo 1, falando sobre eleição, predestinação, o sacrifício de Cristo para a salvação, todos os passos da salvação do crente, e depois ele diz assim, Paulo, no versículos 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então está aí um texto, um dos textos, diversos textos, que fala sobre que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. O dom do Espírito Santo, ele nos é dado, segundo, como Paulo fala, também em Efésios, capítulo 4, como lhe apraz. Então, para uns, mestres, outros pastores, outros profetas, outros, e assim vai. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai dando os dons conforme lhe apraz, como ele deu o dom aos apóstolos para que eles pudessem falar em diversas línguas inteligíveis a questão da mensagem do evangelho, porque naquela época não existia curso de idiomas, né? Uhum. E aí vem aquilo que Jesus fala em Atos 1,8. E recebereis sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para ir para os confins da terra, eu precisava falar as demais línguas, muitas línguas que eles não conheciam. E o Espírito Santo deu-lhes o poder para falar essas línguas. Então, eu queria ver com o pastor sobre essa questão que nós colocamos até então. Ou seja, como que eu vou buscar algo que eu já recebi de Deus? Procurar é uma coisa. Procurar é algo que você tem e que você, de certa maneira, não perdeu, mas você precisa entender aquilo que você recebeu. Agora, buscar, eu não encontro na Bíblia, a não ser que possa haver algum texto que, buscai o Espírito Santo, não encher-vos. Encher-vos com o Espírito Santo, que Paulo fala, e não vos embriagueis com vinho. Encher significa que você se deixe governar pelo Espírito. Não viva pela carne, e sim pelo Espírito. Agora, buscar o Espírito Santo, buscar, eu não encontro, pelo menos até então, nenhuma ordem apostólica ou de Cristo para buscar o Espírito Santo. É interessante, eu entendo a fala do reverendo tranquilamente, mas eu acho interessante porque buscar, que a distinção que o reverendo faz é do buscar e o procurar, correto? Procurar. Isso. Porque acaba assim, se o Espírito Santo ele é onipresente, se ele está em todos os lugares, então fica até meio incoerente falar que eu tenho que buscar ou procurar nesse sentido, né? Porque ele está em todos os lugares, né? Quando a Bíblia fala acerca desse procurar, eu entendo exatamente desta forma, que esse procurar é você buscar, é você se embriagar, é você se encher, é você orar para que isso ocorra na sua vida. Então, o procurar e o buscar, eu vejo praticamente, eu sei que são palavras distintas, mas eu vejo praticamente como sinônimos nessa ideia. O Espírito Santo, ele é onipresente, mas não necessariamente
eu não deva ou eu não precisa procurar ou buscar, como quiser chamar, orar para que ele venha habitar em mim, tomar conta da minha vida, me embriagar da presença dele. Então, eu vejo como sinônimos nesse caso, né? O senhor falou que gostaria que eu apresentasse um texto que aparecesse a palavra buscar, correto, né? É uma ordem apostólica Isso. ou de Cristo. O que eu Buscar. entendo, para usar como uma premissa favorável a esse buscar, eu vejo, por exemplo, o texto de Coríntios, capítulo 14, quando Paulo fala acerca do falar em línguas, do profetizar. Na verdade, ele vai dizer que até o profetizar, ele é maior do que o falar em línguas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, né? E aquele que profetiza, ele edifica a igreja. Tem um versículo lá no capítulo 14, que está aqui, deixa eu ler ele aqui para a gente. Versículo de número 4 fala assim: o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser também que interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, bom, aqui ele está falando acerca do falar em línguas. Sim. Versículo 18. Dou graças a Deus que fala em línguas mais do que todos vós. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras do que o meu entendimento, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras. Em outra língua. Isso, em língua, exato. Em outra língua, exatamente. Peraí. Peraí que eu vou... Essa questão que o irmão, enquanto o irmão acha... Deixa eu achar aqui, mas pode... Essa questão que o irmão fala de falar em línguas é interessante porque ela tem algumas funções. A primeira, essas outras línguas é uma língua inteligível. Ou seja, quando o profeta falava em língua, o crente ou o apóstolo falava em língua, eles entendiam. Não é verdade? Lá em Atos 2 diz, né? Como é que eles estão falando na nossa própria língua? Porque tinha gente de um monte de lugar ali em Jerusalém no dia que aconteceu a descida do Espírito Santo, num dia especial do calendário judaico chamado a Festa do Pentecostes, né? Poxa, como eles estão falando nos nossos idiomas, a gente está entendendo perfeitamente o que eles estão falando. Agora, tem outros, que é interessante, que diz lá no capítulo 2 de Atos, que eles assim, mas eles estão bêbados, a gente não está entendendo nada do que eles estão falando. Por que acontece isso? O falar em línguas, naquela época, era uma língua inteligível. Agora, o que Paulo está falando aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, o falar em línguas para aqueles que não entendem é sinal de juízo. Ou seja, para aqueles que não entendem falar em línguas, mostra claramente que eles são incrédulos e que eles continuarão incrédulos. Eles não serão salvos. Olha o que ele diz aqui no versículo 20 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, e ele cita Jeremias aqui, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes. Por quê? Porque ele falava em línguas e havia o quê? E havia a mensagem profética de interpretação. Falar em línguas, havia uma mensagem profética de interpretação. Por isso que Paulo fala, vai falar em língua, tem quem interprete? Ok. Vai falar em língua, não tem quem interprete? Fica quietinho. E aí ele diz assim, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem.
Pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indultos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, significa o quê? Significa juízo, o falar em línguas sem a interpretação para o incrédulo. Localizou aí? Então, eu estou procurando aqui, a minha tradução está diferente da que eu tinha visto na minha outra Bíblia. Mas eu creio aqui, conforme ele fala em Coríntios 14, o versículo que a gente pode entender dessa forma está aqui no final. Aqui, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Procurai com zelo. Isso. Então, eu vejo nesse caminho aqui, como Paulo incentivando essa busca, incentivando o falar em línguas, incentivando o profetizar, e incentivando buscar o interpretar em línguas, né? Para que a igreja seja edificada ao falar em línguas. Reverendo, o irmão citou aí a questão, e até puxada aqui pelo pastor Luciano de Coríntios, mas analisar esse texto, a gente não faz uma divisão litúrgica e não litúrgica. E vou dar o exemplo. Carta a Coríntios, Paulo está falando direto com uma igreja. Sim. Ele está instituindo uma ordem de culto, Uma inclusive. ordem de culto, exatamente. Mas, por exemplo, em Atos, a gente vê uma série de experiências não litúrgicas, não necessariamente dentro do rito, do culto, onde, por exemplo, as línguas aparecem. A casa de Cornélio, por exemplo, Atos 10. São coisas distintas. São. E aí, como é que o irmão observa essa manifestação, vamos dizer assim? Antes de Paulo estar na casa do Cornélio, antes de Pedro estar na casa de Cornélio, o que Pedro viu lá em Jope? Uma visão Por quê? Ele viu a visão de um lençol descendo com um monte de animais impuros, segundo a cultura judaica, e Deus falando para ele, come. Não, eu não vou fazer isso. Pedro era zelote. Zelote é aquele cara que era firmão na lei, né? Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Por quê? E, de repente, vem Pedro, é chamado pelos emissários de Cornélio, levam até a casa dele, porque o Espírito Santo leva esses emissários lá para falar com Pedro. Pedro é convencido por Deus para ir para a casa de Cornélio, de um gentil. Um judeu não entraria na casa de um gentil. Mas Pedro vai. Contrariando todas as convicções religiosas de Pedro, que ele era um zelote. Ele chega lá e ele prega o evangelho para Cornélio. Como que ele saberia que Cornélio faria, então, parte do povo de Deus? Qual era o sinal? Atos 2, Pentecoste. Foi ali que Cornélio começou a falar em línguas e ele falou, então a mesma graça que é para os judeus também é para os gentios. E aí, em Atos 15, acontece, então, aquele concílio de Jerusalém, onde eles discutem, poxa, está acontecendo a mesma coisa com os gentios do que está acontecendo com a gente, que aconteceu com a gente. Então, como é que fica agora os gentios sendo recebidos no meio de uma igreja judaica, ou melhor, de uma etnia judaica? Como é que isso fica? Porque aí mostra claramente que o evangelho é para os gentios, assim como para os judeus. Sim. Bom, esse é outro tema também. Achei o texto agora. Vou devolver a palavra aqui pro Scala, senão nós vamos entrar nessa daí da língua, existe, não existe? Sim. Aí é outro tema. Mas o versículo agora, reverendo, agora eu consegui encontrar aqui, é o versículo 12. 12 dá? Do capítulo 14 de Coríntios, né? 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então é esse versículo que eu me baseio. Agora eu consegui encontrá-lo. É esse daqui. Boa. Novamente, procurar e progredir. Não é vejo buscar. como sinônimo, né? Por isso que eu disse, eu vejo Então, como meu irmão, sinônimo. Não dá vejo para o entender seguinte, dessa forma? Como... Não dá para entender porque a palavra grega aqui não é buscar. É procurar no sentido de que está disponível. Exatamente. É a mesma coisa, por exemplo, você. Você faz um curso de teologia. Você faz um curso de teologia. Quais são os instrumentos que você tem para que você tenha uma hermenêutica do texto? Você tem os lexos, você tem os comentários, você tem a teologia
em caso sistemática, enfim, você tem os seus compêndios. Como que você faz para poder desenvolver o seu trabalho? Você já tem as ferramentas, então você vai procurar usar essas ferramentas para desenvolver o seu trabalho. É essa a questão. É esse o sentido aqui de procurar. Algo que você já tem e que você fica depois buscando, no caso, o sentido de essas coisas na sua vida. Os dons. O que o Espírito Santo quer fazer com sua vida. Melhor, que Deus quer fazer com sua vida. Então, você... Por exemplo, como é que... O irmão escreveu um livro sobre vocação. Como é que eu sei que Deus me chamou para o ministério pastoral? Ele chegou para mim e mandou sobre mim uma segunda unção, dizendo o seguinte, olha, você vai ser pastor? Não. A vocação, o que é? Ela é algo interno, não é assim? Sim, sim. É um chamado interno. E depois a igreja confirma externamente esse chamado interno. Então é isso, procurar é isso. Você já tem aquilo que Deus te deu. Agora você vai procurar em que sentido? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? Paulo, quando houve a conversão de Paulo. Mas eu concordo com o senhor. Pedro, quando houve a conversão de Pedro. Mas eu concordo. Os apóstolos, quando houve a conversão dos apóstolos. Eu concordo isso que o senhor está dizendo. De fato, eu concordo. Esse buscar, esse procurar, eu vejo exatamente nesse sentido. De que forma que o senhor quer usar a minha vida na agora comunidade? A questão é a seguinte, o que está sendo colocado como segunda bênção é que eu devo procurar de Deus, de qualquer jeito, que Deus me dê algo sobre mim, por exemplo, uma manifestação sobrenatural sobre mim, e a partir daí eu vou entender que o Espírito Santo agora age na minha vida. É esse sentido que o texto bíblico não me dá. Porque não assim, me dá. Pela forma que o senhor apresenta, sinceramente, Zeca, eu não vejo divergência. Porque esse buscar, esse procurar, de você compreender o teu chamado e de você estar disponível para o Espírito Santo agir na tua vida... É o embriagar-se, ou melhor, é o encher-vos do Espírito Santo. Eu acho que seria incoerente, por exemplo, se eu orasse dizendo, eu quero falar em línguas. Mas é isso que acontece. Eu acho que aí pode ser que exista a incoerência. Mas eu falar, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Ou eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas você já é batizado. Então, eu acho que a nossa divergência, a enquete talvez ajudou a gente a pensar um pouco melhor acerca disso, né? Porque quando que ocorre isso? Quando você essa ação do Espírito Santo. Quando você é convertido. Então, quando você se converte, na nossa concepção pentecostal, quando você converte, sim, houve a ação do Espírito Santo. Mas esse revestimento, essa capacitação, eu acho que agora a gente vai caminhar, agora vai ocorrer a divergência. Deixa eu deixar um texto para o irmão. Só para finalizar. Pois não. Quando ocorre essa capacitação, é o que nós entendemos como o batismo. É tanto que Jesus falou, vocês fiquem em Jerusalém, vocês serão cheios, vocês serão revestidos desse poder e depois vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, vocês serão as testemunhas, vocês levarão a palavra após vocês terem recebido essa capacitação. Mas antes eles tinham o Espírito Santo? Tinham o Espírito Santo. Cornélio tinha o Espírito Santo, lá em Atos 10. Cornélio tinha? Sim, ele tinha o Espírito Santo. O que ele não tinha era essa capacitação. Vamos lá. Olha que interessante. Eu vou dar um texto bíblico para o irmão. 1 João 2,27 diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, a unção que recebestes vos ensina a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo, ele faz como lhe apraz. Eu não preciso ser revestido do Espírito Santo de novo.
João está falando aqui. Eu não preciso. O que aconteceu em Atos foi a questão da capacitação, não aquilo que o irmão está dizendo. Ele já tinha o Espírito Santo? Eles realmente sabiam? Se eles se converteram, eles tinham. Eles realmente sabiam? A questão disso foi que, a partir do momento que desceu o Espírito Santo prometido por Cristo aos seus discípulos, mostra claramente que ali estava com eles ali, aquele que seria o Consolador. Foi isso que aconteceu com eles. Não, ali foi a capacitação para que eles levassem o Evangelho. O que Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Sim. O que ele diz em João 14? Essa é uma das funções do Espírito Santo. Então, Essa é uma das funções do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Ele desceu sobre os apóstolos porque eles não ficaram sozinhos. Exatamente isso. Sim, mas... E a partir desse momento, inaugura-se a era da igreja. Ou seja, a igreja como agente do reino, Sim. capacitada pelo poder do Espírito Santo. Sim. Ponto, é isso. Sim. E eu só posso falar, eu só posso crer, eu só posso agir, eu só posso servir, eu só posso permanecer na fé com a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu não preciso de ser capacitado mais que isso. O que eu preciso é procurar o propósito de Deus na minha vida em tudo isso. É diferente. Não é uma segunda unção. É diferente. O propósito de Deus na minha vida. Então, o que Deus quer fazer com a minha vida? Então, é diferente. Na concepção do Senhor, então, quando a pessoa ela se converte e ela recebe o Espírito Santo, então ali ela já está capacitada. A obra é completa. Claro, ali. Porque senão vai ficar assim. Exatamente, senão vai ficar assim. Resolveu. A obra de Deus, ela na salvação, ela é por etapa. Ou seja, você foi justificado. Mas você precisa melhorar. Mas aqui. Pedro era convertido? De novo. Não, em Atos 2 ele já era convertido. Pedro já era convertido. Sim. Em Atos 2 ele já era convertido. Ele já era convertido. E a descida do Espírito Santo serviu para quê? Para que ele fosse testemunha. Para que ele fosse capacitado para levar o Evangelho. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E vos enviarei o Consolador. E ele fará com que vocês sempre lembrem de tudo aquilo que tenho vos ensinado. Então, mas e a partir do momento do fundamento dos apóstolos, a igreja ela foi estabelecida. Hoje eu não preciso falar em línguas. Por quê? Porque eu tenho o evangelho já espalhado no mundo inteiro, em vários idiomas. Eu não preciso ficar falando em línguas. Mas o falar em línguas, o falar em línguas, ali em Atos, é que o senhor entende o falar em línguas, o de Atos 2, como o dom que Paulo fala lá em Coríntios, como a mesma coisa. Sim, claro. A língua inteligível. É que nós entendemos diferente. É uma língua... Ali, em Atos 2, ali são idiomas. Idiomas inteligíveis. Exato. Atos 2. Isso. Idiomas inteligíveis. Isso. O que Paulo vai apresentar em Coríntios, ali é mistérios. Ali, um homem fala a Deus e o outro não entende. É o que Paulo fala aos Coríntios, né? Mas são Por quê? línguas... Porque ali não é inteligível. Mas são línguas inteligíveis. Não, em Atos não. Desculpa, em Coríntios não. Se não fosse inteligível, não haveria intérprete. Então, mas se tem intérprete, é exatamente porque não é inteligível. Veja só. Se eu começo a falar em línguas aqui agora, sim. Se o senhor não entender, eu preciso de um intérprete para que entenda. É isso que Paulo está falando em Coríntios. Olha, o que o texto da Bíblia me diz é que há um só Espírito. Não existem vários. E o que aconteceu em Pentecostes, ali, serviu para que o Evangelho fosse levado para todas as regiões do mundo. É isso que tem que ficar bem claro sobre isso. O material revelado em 1 Coríntios 14, o material que nós temos revelado da Bíblia, ainda ele não estava todo revelado. O cânon bíblico não tinha sido revelado. O cânon bíblico não tinha se fechado. E como que a igreja era edificada? Como que a igreja era edificada? Pela ação do Espírito Santo.
Por isso que eu estou dizendo para o irmão, hoje não há mais necessidade disso. Quando- E Paulo fala em 1 Coríntios 13, sobre o amor. Aí depois, no final, ele fala assim, olha, todos esses dons desaparecerão. O único que vai permanecer, qual que é? É o amor. Por quê? Porque aqui o cânon não tinha sido fechado ainda em Corinto 14. Como que o senhor entende o versículo 2, lá de Coríntios 14? Uhum. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Como Sim, o senhor entende? porque eu entendo da seguinte maneira. Ele recebeu o dom de línguas. E ele fala particularmente em línguas que somente Deus entende. É isso que o Espírito Santo deu a ele. É isso que eu entendo. Agora, se ele for falar para a igreja, vai ter que ter quem? Intérprete. De novo, se isso acontece na igreja hoje, alguém levanta na igreja e fala em línguas, se tiver alguém que levanta e fala, interpretando aquilo, para edificar a igreja, e 1 João fala que a gente tem que experimentar os espíritos, então veja, essa pessoa está dentro da Bíblia, Sim. mas hoje você não vê isso. Sim, não, vê sim. Hoje você não vê isso. Na nossa experiência pentecostal se vê sim. Mas, gente, esse daí é outro debate. Vamos dar um passo atrás. Certo. Antes de falar em línguas. Fale em línguas porque pede essa capacitação ou porque não. já tem essa capacitação? Vamos lá. Senão O Espírito Santo, um passo à frente. o Espírito Santo distribui como lhe apraz, né? Se a pessoa e é por isso que eu não defendo a ideia de que o batismo, a evidência é o falar em línguas. Sim. Exatamente por isso. Mas o irmão defende que é uma busca. E era isso que eu gostaria que o irmão colocasse aí do texto bíblico para a gente poder também analisar. Que é uma orientação de que a Bíblia, os apóstolos, a igreja primitiva, fazia isso como uma busca de uma segunda experiência. Sim. Independente da manifestação que tem. Mas Sim. até seguindo o exemplo que o reverendo Antônio deu, de alguém que é vocacionado, que tem esse chamado, mas que ele vai buscar posteriormente esse revestimento, esse poder. Atos 2, o Zeca, Atos 2. Eu entendo, eles já eram convertidos, aqueles 120 crentes que estavam ali eram crentes, estavam orando, estavam buscando, estavam orando. Mas o texto diz que eles estavam orando? Sim, eles estavam orando. Estavam orando Sim, para vir descer o Espírito Santo? eles estavam orando, Atos 2. Tá. Eles estavam orando, buscando o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo. Atos 2, fica em bom. Jerusalém. Não, tudo bem. Atos 1, fica em Jerusalém, vocês serão revestidos. Uhum. Eles estavam lá. Tá. Então- Buscando, tipo assim, desce sobre nós o Espírito Santo. É isso que eles estavam fazendo. Eles estavam buscando. Tá bom. É que eu entendo, para mim, o procurar e o buscar, nesse sentido, eu entendo como sinônimo. Em Atos 2, versículo 1, está dizendo assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falavam. Ficaram cheios do Espírito Santo. Sim. Então eles não estavam orando, estavam reunidos. Como estamos aqui reunidos. Eles não estavam orando. Eles não estavam... O senhor entende, então, aqui que eles não estavam orando? De jeito nenhum. Eles não estavam buscando. Eu acho que a dinâmica que ele quer colocar é que eles não estavam pedindo por essa segunda bênção, vamos dizer Exatamente. assim. Que o texto indica que eles estavam lá. Eles só obedeceram. Quando Paulo obedecendo a Paulo ordem. fala em Coríntios, que foi até o versículo que eu demorei a achar aqui, Sim, senhor. quando Paulo fala que se deve buscar, então não é orar. Quando ele coloca lá o buscar ou procurar. Sim, Ali não é claro. orar. Não, claro que é. Claro que é orar. Buscar com oração, claro. E, ao mesmo tempo, não só oração. Buscar no sentido de que você, como um crente que Então, foi então nós não estamos Só um opondo, instantinho. não. Buscando, como crente, você, como você é um crente convertido, você deve buscar
dentro da comunidade ou dentro da igreja que você professou a fé, servir e saber qual o serviço Sim. que a igreja hoje está precisando ou qual o serviço que você pode executar na igreja. Eu também penso assim. Só isso. Mas não segundo a bênção. Eu também penso assim. Mas não como É segunda que eu bênção. entendo que a ação do Espírito Santo que leva à conversão, não necessariamente essa capacitação ela ocorre imediatamente. Eu não entendo assim. Até porque eu vejo, por exemplo, Pedro, quando ele recebe, ele já tinha o Espírito Santo. Quando ele recebe o falar em línguas, usando essa expressão, né? Certo. Quando ele recebe, ele já tinha esta ação do Espírito Santo nele. Ok. Mas aí eu vou colocar uma outra questão, então, pastor Luciano. O irmão acredita, então, que esse modelo que o irmão defende do Pentecostes, de uma busca, é um modelo que a igreja deve seguir? Ali não era um momento específico, algo diferente? O irmão entende aquele texto como uma padronização do exemplo Não. da igreja? Não. E é incrível que eu não vejo como um padrão. É incrível como eu não vejo dessa forma. Até porque o Espírito Santo, ele age de várias formas, de diversas maneiras. Então, na experiência pentecostal, que eu sou pastor, que eu entendo e leio a Bíblia, eu entendo assim que nós buscamos, mas não necessariamente que na igreja do reverendo não exista esta ação ou que não se deve. É diferente. É diferente. Não é um modelo. Não vejo como modelo. Uhum. O Hev, eu acho que fica evidente aqui a divisão de vocês, no sentido de que o pastor Luciano, ele defende a ideia de você buscar algo a mais. Eu acho que é isso, né, Luciano? Sim, nesse sentido. Você tem ali a conversão e você vai buscar algo a mais do Espírito, clamando por isso. Mas não é uma prática comum? Às vezes até nas nossas igrejas, eu vou ter que colocar Reformadas. aqui, né? Reformadas. Claro, por exemplo. Da pessoa buscar por isso. Então, Claro, buscar no seguinte sentido. O que Deus quer fazer com a minha vida? Veja, eu fui eleito, predestinado, escolhido, justificado, salvo, redimido, transformado, e o Espírito Santo, ele me convenceu da justiça, do pecado, né? E ele hoje habita no meu coração. Ok, certo? Tudo isso pela graça. Eu não movi um dedo para fazer nada. Deus fez tudo. Se ele fez tudo isso em mim, qual o propósito disso? Porque Deus não faz as coisas sem propósito. Ele não vai pura e simplesmente salvar o pecador, pura e simplesmente pela graça, para salvá-lo. Existe um propósito de Deus em todas as coisas. Ora, e é exatamente isso que eu tenho que buscar de Deus, o propósito. O que Deus quer fazer com a minha vida, não uma segunda bênção. Porque aí vai começar a entender da seguinte maneira, eu vou começar a criar classes de crentes, classes espirituais. Tem crente que é mais evoluído espiritualmente, tem crente que é menos evoluído espiritualmente. Aquele que é mais evoluído espiritualmente, ele fala em língua, ele profetiza, ele faz dons de cura. Esse é aquele que o cara está precisando e ele vai até esse crente e fala, ora por mim, e acha que a oração daquele crente é mais poderosa do que a dele. Que Deus vai ouvir aquela oração e não vai ouvir a dele. Esse problema existe hoje dentro dessa linha de segunda bênção. Batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. E a Bíblia não me dá essa oportunidade. A Bíblia ela diz que o Espírito Santo nos capacita e ponto final, como lhe apraz. Ou seja, então, Senhor, eu às vezes não entendo determinadas coisas, a minha oração. Eu não sei o que o Senhor está fazendo na minha vida. Na verdade, sinceramente, eu não entendi o que Deus fez na minha vida. Mas foi com oração que Deus trabalhou no meu coração, a sua palavra falou comigo, e aí eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida. Ou seja, é a ação do Espírito Santo. Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. uma busca do propósito. Exatamente. Comenta essa questão, pastor Luciano. É possível que o cristão passe por essa vida sem experimentar
essa segunda experiência e alcance a salvação, por exemplo? Sim. Essa questão parece meio que hinduísta, né? Essa questão das castas, né? Parece que tem uns que são mais ou menos elevados. A Bíblia, quando ela vai categorizar, Hinduísta ela vai é fogo. dizer de maduros, né? E aquele que ainda está começando. Então, e esse tipo de classificação a gente encontra, né? Aquele cristão que é mais maduro, que é mais experiente, aquele que é menos experiente. Isso é uma realidade, né? A pergunta foi, mas essa pessoa ela pode passar uma vida e sem compreender esse chamado ou sem ter essa experiência? Pode. A resposta é sim, ela pode. Porque para cada um Deus age de uma forma. Não tem como nós compararmos, por exemplo, Sim. o trabalho que Paulo fez, o trabalho que Pedro fez e o trabalho que aquele que se converteu na cruz fez. Foram trabalhos diferentes. Mas eu acredito que todos foram salvos, por exemplo. Todos foram salvos. Mas tiveram trabalhos diferentes, chamados diferentes. Aquele foi chamado na última hora. E tem outros que produzem, que trabalham muito mais para o reino. Né? Sim, e que aí seria essa diferença, né? Aquele da cruz, por exemplo, sem uma segunda experiência, que Sim. não teria necessidade ali A gente não trata de salvação nesse sentido. nesse Nesse aspecto. sentido, salvação não. Nós estamos falando dessa capacitação. Né? Algumas pessoas elas chegam na igreja e elas sentem esse desejo, essa vontade de buscar para fazer, de ser útil no reino. Sim. Né? Até antes de voltar a palavra ao reverendo Antônio, e aí a gente vai caminhando para a conclusão desse bloco, isso não seria nem colocado como uma consequência do pecado, por exemplo, pastor Luciano, do tipo, a pessoa busca, não alcança, porque ela tem alguma coisa que está ali ainda, às vezes um vício que não largou, um pecado de estimação que não abandonou. Dá para fazer essa relação? Dá para se fazer, colocar isso como uma implicação, né? Porque a pessoa ela precisa se posicionar nesse sentido. O Espírito Santo vai agir na vida dessa pessoa, vai atrair essa pessoa, vai levar essa pessoa a ter essa noção que ela precisa de uma transformação, que ela precisa ser regenerada. E essa santificação, vamos usar essa expressão, ela vai ocorrendo de forma gradativa. Existem pessoas que é muito mais rápido esta ação, mas existem outras que elas têm mais resistência ou mais dificuldade de deixar certas coisas. Isso pode interferir? Sim. Do meu ponto de vista, sim. Isso pode interferir. Bom, vamos chamar um intervalo, mas o último pitaco aqui, reverendo Antônio, em cima dessa questão que o Luciano comentou agora em cima da minha pergunta, desse processo aí de santificação, que pode ou não culminar com a segunda experiência. Eu entendo, viu, Luciano, se eu entendi errado, o irmão me corrige, que seria uma busca do indivíduo, ou seja, seria possível, no seu entendimento, o próprio indivíduo buscar isso e alcançar isso, esse processo de santificação? Sim e não. Sim, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. E a Bíblia diz que buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é uma responsabilidade minha. E aí, com a forma como o irmão questionou nisso, buscando. Sim. Tem que buscar isso. Buscar. Legal. Boa. Primeiro. Segundo, o Espírito Santo vem para nos ensinar, para nos advertir, para nos exortar. E como é que ele faz isso? Pela palavra. Então, sim e não. Sim, eu tenho que buscar porque é responsabilidade minha. Eu sou responsável. E não porque o Espírito Santo, ele age na minha vida e continuará agindo a partir daquilo que a palavra de Deus vai me mostrar acerca da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, dos desígnios de Deus, sobre aquele que já foi alcançado pela graça da salvação. Boa. Preciso chamar um intervalo. Se tivesse mais uns 20 minutos, vocês iam concordar. Não sei quem que ia abrir mão, mas vocês iam concordar. O Espírito Santo ia trazer a concordância. Ia. Mas ia ser a segunda experiência ou uma só? É a segunda. Aí pronto, aí já vai divergir já de queria novo. o caso. Você tá vindo bem, Luciano. Aí agora você já cutucou o reverendo Antônio de novo. Tranquilo. Com essa segunda aí, ó, tá vendo? Tranquilo. Aí não dá. Ó, É brincadeira, reverendo. Tranquilo. ó, deixa eu chamar o intervalo. É bem rapidinho. No bloco seguinte, os meus convidados vão ter tempo ainda para as considerações finais.
e principalmente para uma aplicação para você que nos acompanha. Você ouviu tanta questão aí, eu vou colocar até entre aspas, assim, teórica, né? E agora nós vamos oferecer para você uma aplicação. Bom, o que você precisa fazer aí? O que todo esse conhecimento precisa alterar a sua maneira de viver, a sua vida cristã, a sua caminhada cristã, tá bom? Antes do intervalo, o telefone da grade na tela. Quer estudar teologia, quer se capacitar para o trabalho do reino, lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou na sua vida, gosta, né, do estudo do texto bíblico, da teologia, procura pela Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, parceira aqui do Vejam Só. Anota o telefone para amanhã, horário comercial, você ligar lá para o pessoal. Código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da grade, tá bom? Liga lá, tira suas dúvidas, vê direitinho o formato, o modelo que a grade oferece, que se encaixa aí no seu dia a dia, tá bom? Além disso, as redes sociais da HIT aí à sua disposição. Vem conhecer a emissora, a nossa programação, o conteúdo da HIT, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Programas pensados, preparados para você, para sua família, para todo mundo assistir junto, tá bom? Então, tem jornalismo, tem debate teológico, tem transmissão dos cultos aqui da igreja, tem entretenimento, programa de culinária, feminino, de saúde, bom, tem uma variedade. Vem aqui para a HIT que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje o tema do programa é se é correto, se a Bíblia orienta ou não a buscar pelo batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência. Reverendo Antônio José Oliveira e o pastor Luciano Scala nos ajudaram aqui no primeiro bloco, dando as suas contribuições, né, os argumentos, analisando os textos bíblicos, e agora eles vão fazer as considerações finais, né, a conclusão, e oferecer para você uma aplicação, tá bom? Então fica ligadinho, nós vamos fazer isso na sequência. Primeiro, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do programa, e manda a sua foto participando. Já aparece aqui para você as nossas redes sociais, e é por lá que você vai mandar a sua foto. Facebook ou Instagram, você nos localiza por Programa Vejam Só, tá bom? É só colocar lá na sua pesquisa que você vai localizar os nossos perfis aí nas redes sociais. Se você ainda não curte a nossa página, não segue ali no Instagram, faça isso. E depois, nas mensagens, você vai mandar a sua foto, tá? Uma selfie bem simples, assistindo o programa. Pode ser na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil. Junto com a foto, nome, cidade e estado. A produção separa, aparece aqui no programa e aí você vai concorrer aos nossos presentes também, tá bom? Vamos mostrar as fotos, depois eu mostro o presente para você que vocês vão levar agora no mês de abril, tá bom? Vamos começar lá com as fotos, então? E a primeira delas vem aqui de São Paulo, da região de Guaianazes. E quem vai aparecer aí para você é o Ricardo Lima. Aí o nosso telespectador, olha lá, do jeitinho que eu falei, ó, fez a selfie e mandou. Ricardo, meu irmão, obrigado pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida. Para a galera aí da região de Guaianazes que nos acompanha também. Saindo de São Paulo, nós vamos lá para Bahia, Alagoinhas. É a cidade que nós vamos visitar lá na Bahia. Quem vai aparecer aí para você agora é a Irailza, aí, nossa telespectadora lá de Alagoinhas. Obrigado, Irailza, pelo carinho, minha irmã. Deus abençoe sua vida. E parece que a Irailza mandou no programa de hoje, né? Mandou agora. Eu tô com o mesmo blazer e com a mesma camiseta. É demais, né, cara? Já falei isso daqui, né? A produção gosta, né, de mostrar que o apresentador só tem uma roupa. Eles fazem questão. Bom, da Bahia para Alagoas, Maceió. Ei, terra boa. Quem vai aparecer aí agora, ó, é o Israel Geraldo. Boa, Israel. Rapaz, felizão acompanhando o programa. Obrigado, viu, Israel, pelo carinho. Meu irmão, Deus abençoe sua vida. Toda a galera de Maceió que nos acompanha, a gente recebe muita foto lá de Maceió também. Põe na tela aí a caneca que nós vamos mandar lá para os nossos telespectadores. Tá aí, ó. Nós vamos mandar na sua casa. Tá bom? Essa caneca aí é um presente do Vejam Só para você que nos assiste. Toma seu café, sua água, seu chá, tá bom?
vai chegar aí na sua casa. Então manda sua foto e nós vamos mandar a caneca aí para você, tá bom? Agora, para você que participou e de repente não levou a caneca, eu vou te dar uma dica aqui para você poder adquirir esse produto também, tá bom? Você pode procurar pelo Shopping do Povo. A gente sempre recebeu muita mensagem, eu quero uma caneca, quero uma caneca. Então a gente fez uma parceria com o Shopping do Povo e a caneca está lá à sua disposição. Então você entra em contato e pode adquirir. Se você é de São Paulo, pode ir na loja do Shopping do Povo, as imagens aparecem aí. O endereço é Avenida São João 816. É aqui no centro de São Paulo, fica em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na Avenida São João. Se você não é de São Paulo, acesse os canais, né, pela internet ou pelo WhatsApp, spovo.com.br ou pelo telefone 95854-3232, tá bom? Código 11 na frente, tá, do telefone, 95854-3232. Aí você pede lá o catálogo, eles vão te mandar. Tem a caneca e tem outros materiais se você tiver interesse, bíblias, livros, camiseta, tem muita coisa lá para você, tá bom? Quero agradecer demais a toda a parceria com o pessoal do Shopping do Povo. Obrigado. Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, então 3 minutos para cada um, para as considerações finais e a aplicação. Pastor Luciano abre o bloco. Reverendo Antônio vai ter o privilégio, então, de encerrar o programa de hoje. Vamos lá, pastor, por favor. Zeca, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a toda a produção, vejam só. Reverendo, muito obrigado pela partilha. E, para finalizar a minha fala, eu acredito que essa busca, ela deve ser constante. O cristão, a cada dia, ele deve buscar estar mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo. Então, ore, busque. Não estou dizendo que você deve buscar um determinado dom, querer aquele dom, porque você acha aquele dom bonito, você gostaria. Não é isso. É você orar e procurar entender qual é o chamado de Deus para a tua vida. Os dons, eles são distribuídos para a edificação da igreja. Então, vale a pena você orar, você buscar, para que você também possa estar junto com a comunidade que você participa, um edificando o outro. Então, esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do Espírito Santo. Jesus falou para nós buscarmos. Atos dos Apóstolos, aqueles que estavam ali naquela igreja, a igreja primitiva, eles buscavam estar cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo recomendou que nós buscássemos os dons. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Então fica aí a minha fala final. Guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe. Se você ainda não descobriu qual é o teu chamado, a tua vocação, eu creio que muito em breve você vai ter esse direcionamento do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, pastor Luciano. Tá certo, carinho, Zeca? meu irmão. Posso deixar minhas redes sociais? Não só pode, como deve. Então tá Vai bom. lá. Se você precisa de ajuda com dependência química, ou se você também quer nos ajudar a ser um parceiro das missões que nós realizamos na África e Moçambique, aqui em São Paulo, distribuindo refeições para as pessoas que estão nas ruas, entre em contato comigo. O meu WhatsApp é 011 São Paulo 96424-2661. Ou, se você quiser me achar nas redes sociais, fica fácil. Coloca aí Luciano Escala, Escala igual aparece aqui na informação, ESCALA, e você me acha e eu te passo mais informações. Perfeito. Os contatos apareceram aí, estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você conhecer e, obviamente, abençoar o ministério do nosso irmão, seguindo as redes sociais lá também. Obrigado, Zeca. A Angélica soprou aqui, ó, socorro bem presente na hora da tribulação. É quase um Espírito Santo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Reverendo Antônio, 3 minutos por irmão também, por favor. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez pelo convite, a participação e compartilhar este debate com o nosso irmão, pastor Luciano. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus continue lhe abençoando sua vida e seu ministério. Viu? Eu quero deixar apenas alguns versículos, pelo menos 3 versículos aqui de 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor.
O Espírito Santo, ele trabalha na vida daqueles a quem confessa e professa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O batismo do Espírito Santo acontece quando este pecador, ele é alcançado por essa graça, a graça de Deus em Cristo Jesus. E ele já recebe o dom do Espírito Santo para que ele seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, e para que esse Espírito Santo continue agindo na vida deste nova criatura, para que ela possa continuar servindo a Deus e permanecendo ou ali perseverante na fé. Portanto, o Espírito Santo, ele nos dá todas as condições para que nós venhamos a servir a Deus. Ele nos dá dons, ele nos capacita. E para isso, nós precisamos então estarmos disponíveis ou estarmos totalmente confiantes nesta obra que Deus fez na nossa vida. É por isso que existe então a nossa responsabilidade como crentes, de podermos buscar, procurar em Deus o propósito pelo qual Ele nos chamou e nos salvou. Agora, é interessante notar que o dom de línguas foi necessário na época em que a igreja estava crescendo. Como diz o texto de Paulo, estes dons, eles já não são mais úteis, os dons de línguas. Muito pelo contrário, hoje nós temos o cânon fechado, temos a Bíblia, a palavra de Deus totalmente revelada para nos ensinar aquilo que devemos fazer como crentes, daquilo que Deus tem como propósito e mais daquilo que devemos observar como regra de conduta e fé para a nossa vida, a fim de que possamos viver para a glória deste que nos salvou. A minha mensagem é: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. Que esses três elementos possam estar na vida do irmão e da irmã que estão nos assistindo, assim como possam estar também nas nossas vidas que estamos aqui. Zeca, mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe ricamente aqui a você, amém, ao pastor e a todos que estão nos assistindo. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só, por aceitar o nosso convite. E a gente já conversou aqui em off, nós já vamos armar outro debate para o irmão voltar aqui. A Angélica já anotou, lá já está tudo certinho, já para o irmão voltar aqui ao programa. As redes sociais que o irmão divulgou, né, da igreja, sim, apareceram para você e estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você conhecer melhor o ministério e, assim como eu falei do pastor Luciano, segue também as redes sociais da igreja para valorizar o trabalho dos nossos irmãos lá, curta as postagens, não custa nada para você e abençoe demais o trabalho dos nossos irmãos, além, é claro, dos algoritmos lá, né, das redes sociais, encaminharem essas postagens também, chegar a mais pessoas também, tá bom? Então, vai abençoar a vida dos nossos irmãos com uma atitude bem simples, tá certo? Antes de encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da enquete, por favor. Tá aí, ó, a gente perguntou lá, o batismo com o Espírito Santo é... Vamos ver as respostas? 59% escolheram a opção manifestação de poder, ou seja, ainda nessa linha que o pastor Luciano defendeu de uma segunda experiência. 38% conversão, como uma única experiência. E 3% não sei. Eu confesso que achei até equilibrado. 38% para uma única experiência, achei até equilibrado. A maioria, né, da nossa teologia nacional defende essa dupla a experiência com o Espírito Santo. Ficou bom, ficou equilibrado. Até quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. Vou citar aqui dois dos nossos internautas, o Kevin e o Matheus, que responderam, que comentaram, ambos, inclusive, defendendo essa dupla experiência também, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que participou, que votou. Obrigado pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.